Bem-vindo ao canal Leitura de Mangás e Manhwas. Aqui, você encontrará um espaço dedicado à leitura e discussão de algumas das obras mais populares do universo dos mangás, manhwas e novels. No primeiro vídeo do nosso canal, trazemos uma leitura emocionante da novel Martial Peak. Acompanhe conosco a jornada do protagonista Yang Kai em sua busca pelo poder e pelo domínio das artes marciais em um mundo repleto de desafios e perigos. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na emocionante leitura da novel Martial Peak. Martial Peak, capítulo 1, O Criado que Varre. Um novo dia começa e Yang Kai acorda. Ele se arruma e pega a vassoura que estava jogada no canto do pequeno quarto e sai. Parado na porta da frente, ele se espreguiça um pouco. Olha para o toque de cinza no céu do amanhecer e fecha os olhos enquanto respira fundo. Ele estava apreciando esse momento de paz, antes de abrir os olhos novamente para começar a varrer o chão, limpando a sujeira e as folhas. Vestido com roupas simples pretas, fáceis de limpar, destacava a solidão do jovem e seus anos de isolamento ali. Yang Kai, enquanto usava uma expressão meticulosa, mantinha a coluna reta como uma lança. Mesmo realizando a tarefa de menor nível, suas ações eram muito calmas, já que ele não aplicava muita força na vassoura. Seu corpo, aparentemente imóvel, carregava um certo sentido de elegância. Com apenas a rotação do pulso, a vassoura se movia sem esforço. Quando seu corpo se movia, a poeira e o lixo no chão pareciam magicamente se acumular em um único lugar ao redor dele, como se tivessem crescido um par de pés. Yang Kai era um discípulo de julgamento do Pavilhão do Céu Alto. Durante 3 anos, ele havia treinado na seita, mas conseguiu atingir apenas o 3º estágio do corpo temperado. No entanto, os outros discípulos que entraram ao mesmo tempo que ele já o haviam ultrapassado há muito tempo e atingido estágios mais elevados. Todos eles conseguiram entrar no prédio principal, prestar respeito e avançar em direção a seus futuros. Enquanto isso, Yang Kai só podia lamentar por sua inadequação nos tribunais externos. Conseguir o 3º estágio do corpo temperado em 3 anos não pode ser julgado como bom ou ruim, apenas realmente medíocre. Sem alternativa, Yang Kai só podia continuar varrendo aqui nos tribunais externos, trabalhando duro para se sustentar e se esforçando no treinamento. High Heaven Pavilion é uma seita única. Essa singularidade é vista através da competição impiedosa entre os discípulos. Nesta seita, os fortes são como reis, enquanto os fracos são eliminados. Os fortes comem os fracos. A lei da selva, no High Heaven Pavilion, essa regra é ativamente seguida por todos. Em outras seitas, você pode encontrar competições amigáveis, laços fraternos e pessoas trabalhando juntas para alcançar o mesmo objetivo. Mas no High Heaven Pavilion, você só será capaz de encontrar laços falsos, para usar uns aos outros e subir no poder. Pisar nos corpos uns dos outros é a única maneira. O sistema rigoroso do High Heaven Pavilion é conhecido em toda a grande dinastia Han. Embora os terrenos não sejam tão grandes, devido à natureza brutal de seus discípulos, seu poder é incomparável. Isso também porque a habilidade de cada discípulo é como a de um tigre. Quando fora da seita, ninguém em todos os rios e lagos se atreve a provocá-los. No High Heaven Pavilion, há uma regra para os discípulos de 14 anos. Nos primeiros 3 anos, se você não conseguir avançar, então pode sair da seita ou ser rebaixado para um discípulo de teste. Yang Kai é atualmente um discípulo de teste. Ele também é conhecido como a vergonha do Pavilhão do Alto Céu. Comparado aos discípulos ordinários, o tratamento é muito diferente. Os discípulos de teste devem prover sua própria comida, abrigo e roupas, pois a seita não desperdiçará recursos de cultivo nesses lixos. Uma vez rebaixado para discípulo de teste, você basicamente nunca poderá avançar. A menos que consiga aumentar rapidamente seu nível de cultivo. Só então a seita permitirá uma tentativa de se tornar um discípulo ordinário. O pavilhão do Alto Céu inteiro é composto por 3.000 discípulos, mas e quanto aos discípulos de teste? Você pode contá-los nos dedos das mãos.
Mas, Yang Kai tem fé de que eventualmente se tornará um discípulo ordinário. Para um discípulo de teste que deseja sobreviver no pavilhão do alto céu, é como tentar alcançar os céus. Tome Yang Kai como exemplo. A cabana em que ele está morando atualmente foi construída por ele, um tronco de cada vez. Os buracos no pequeno telhado, ele nem sequer tem tempo para consertá-los. Quando chove, a água não sai corretamente e se acumula no quarto. Ele compra suas próprias roupas e coleta sua própria comida. Ele é responsável por todas as suas próprias necessidades. A pequena cabana de Yang Kai está localizada na área mais remota e desabitada da seita. Geralmente, com um tratamento tão horrível, é difícil aguentar. Essa é a razão pela qual a seita tem apenas um número muito pequeno desses discípulos. A maioria dos que não conseguiam avançar do estágio do corpo temperado escolhia sair, mas Yang Kai ficou. Alguns meses antes, quando se tornou um discípulo de teste, Yang Kai aceitou um trabalho de varredura para se sustentar. Agora, Yang Kai era tanto um discípulo de teste quanto o pequeno servo de limpeza da seita. Mas apenas varrer para sobreviver é difícil. Muitas vezes ele passa fome ou frio, mas nesta vida, ele escolheu esse caminho. Mesmo assim, ele não bate o tambor de retirada, porque nesta vida, ele escolheu esse juramento e deve continuar. Isso é o que os homens fazem. Na mente de Yang Kai, havia um conceito de força. Se você não bater em uma parede de tijolos, nunca entenderá o que significa ser forte. O céu gradualmente começou a clarear enquanto ele varria. Limpar as trilhas, varrer o pó do espaço. Embora varrer em si não exigisse muita energia, sem comida ou bebida desde a manhã e em constante movimento, Yang Kai estava encharcado de suor. Isso não tinha nada a ver com força, mas sim com sua má condição física. 2 em cada 3 refeições, ele estava com fome. Para qualquer pessoa que vivesse como ele, como poderia sua condição física ser considerada boa? Gradualmente, um grupo de discípulos do pavilhão do alto céu cercou-o. Esses discípulos haviam acordado cedo, não para cultivar, mas para olhar para ele. Eles tinham grande interesse em Yang Kai, olhando para ele com olhares ávidos como se estivessem encarando uma beleza nua, um aroma doce como se estivesse vindo de uma bandeja de carne suculenta. Entre os discípulos do pavilhão do alto céu reunidos ao redor de Yang Kai, havia uma atmosfera tensa de competição. Eles olhavam uns para os outros com desconfiança e todos tinham uma expressão hostil. Alguém na multidão falou suavemente. Tanta gente, não é um pouco excessivo? Foi nesse momento que outra pessoa respondeu. Você acha que qualquer um pode seguir esse caminho, hein? Ninguém quer que você fique. Aquela afirmação fez com que a pessoa que falou ficasse envergonhada. Pois todos sabiam por que estavam reunidos ali, porque estavam olhando para Yang Kai, todos esperando por aquele momento. O prazo estava prestes a vencer, partir agora não era uma pena. Se você pode agarrar os fundos, hoje também é uma colheita. Com a comoção ao seu lado, Yang Kai naturalmente entendeu, embora sua expressão nunca tenha mudado. Eles irão se exibir a cada 5 dias, 6 vezes por mês. Ele já se acostumou com isso, nada para fazer um escândalo. Ele também notou que o número de pessoas na frente dele havia diminuído, elas provavelmente ainda não haviam chegado. Enquanto era desacreditado, ele ignorou as pessoas ao seu lado e continuou a varrer. Com a passagem do tempo, as pessoas ao redor de Yang Kai gradualmente aumentaram. Agora havia cerca de 30 a 40 pessoas presentes. Yang Kai de repente parou e sentou-se no meio da estrada. Lentamente, ele respirou o ar da manhã para restaurar sua própria resistência física. Com esse movimento, as pessoas reunidas ao redor dele se espalharam e o cercaram, com Yang Kai no centro. Uma atmosfera tensa encheu o ar e tornou difícil de respirar. Ninguém olhava para o outro. Em vez disso, estavam todos concentrados intensamente em Yang Kai. Se as pessoas vissem essa multidão, elas teriam o equívoco de que um especialista estava no meio. Caso contrário, como tantas pessoas poderiam cercar uma pessoa assim?
Na realidade, Yang Kai era apenas um discípulo de teste com aquele terceiro estágio do corpo temperado. Qualquer um dos discípulos que o cercavam era mais forte do que ele. Yang Kai. Não precisa se incomodar. Por que você não se deita obedientemente no chão para que eu possa bater em você e economizar algum tempo? Vendo-o assim, um discípulo falou com desdém. Quanto de energia pode um corpo temperado no terceiro estágio restaurar? Você vai perder de qualquer jeito, então por que continuar desperdiçando tempo? Vamos lá e me escute, Yang Kai. Por favor, pense também nos sentimentos dos nossos irmãos. Não somos como você, depois deste jogo precisamos ir praticar. A declaração era para fazer Yang Kai se render rapidamente e deixá-los bater nele, fazendo com que o ato de restaurar sua energia interna fosse desrespeitoso com eles. Embora ele apenas fizesse ouvidos surdos, como Buda Lao. O tempo continuou a passar e de repente os sinos melodiosos da torre tocaram. Eles chegaram aos ouvidos de todos os discípulos cercando Yang Kai e a si mesmo, assustando-os. Os sinos tocaram 9 vezes e do leste o sol nasceu. Era um novo dia. A respiração de todos se acalmou, olhando impotentes enquanto Kai Yang se levantava lentamente. Ele pegou sua vassoura e olhou para as pessoas cercando-o. Escolha-me, Senhor Yang, gritou alguém. Eu ataco levemente, posso garantir que você não sentirá dor. Besteira. Escolha-me, eu serei misericordioso. Acabarei com isso em um soco, e prometo não desperdiçar o tempo de ninguém. Escolha eu. Escolha eu. Era muito barulho, como se estivessem em um mercado onde os vendedores estivessem tentando vender seus produtos e competindo para ver quem tinha os produtos mais frescos. Yang Kai, você pode escolher seu próprio oponente. Alguém lembrou. Yang Kai riu. Prontamente, ele levantou sua vassoura e jogou-a para o céu. Dezenas de pares de olhos olharam para cima, cheios de expectativa, esperando que a vassoura caísse enquanto rezavam. Escolha eu, escolha eu. O tempo parecia desacelerar. A vassoura girou algumas vezes no ar e imediatamente caiu no chão com um baque forte, não se movendo mais. A cabeça da vassoura apontava para um adolescente robusto na multidão. Um som arrependido, a multidão cheia de ressentimento e resignação. Mas aquele adolescente robusto riu alto e correu para fora. Companheiros discípulos, este irmão ganhou esta batalha hoje, mas espera que vocês não me culpem. Sortudo! Disse alguém com inveja. Por que eu não fui escolhido? Eu venho aqui há um mês inteiro. Yang Kai, você não está fazendo isso de propósito, está? Não mencione isso, eu já vim aqui por 3 meses inteiros e nunca fui escolhido. Irmão, você está mais miserável do que eu. Não é miserável de jeito nenhum. Pelo menos nós vamos assistir a um bom show. Os 2 irmãos olharam um para o outro, sorrindo secretamente em seus corações. No pátio, os outros já haviam se dispersado, deixando apenas Yang Kai e o adolescente forte se encarando. Discípulo em julgamento Yang Kai, corpo temperado terceiro estágio. Yang Kai se apresentou ao seu oponente. Discípulo comum Zhou Jingjun, corpo temperado quinto estágio. O adolescente forte se apresentou. Os discípulos do High Heaven Pavilion eram classificados. De baixo para cima, existiam os discípulos ordinários, discípulos da base inferior, discípulos de elite e discípulos do núcleo. Zhou Jingjun disse que era um discípulo ordinário, o que significa que ele ainda não tinha feito seus respeitos e obtido um mentor. Se o avanço do discípulo do corpo temperado tivesse um mentor, então seu status estaria no topo dos discípulos da base inferior. E aqueles discípulos de elite eram selecionados entre os melhores discípulos da base inferior. Quanto aos discípulos do núcleo, eles eram tratados como a esperança da próxima geração do High Heaven Pavilion e cultivados de acordo. A hierarquia impressionante dos discípulos, embora pareça irracional, pode estimular a geração mais jovem a ter um sentido feroz de competição, que é a base do regime brutal do pavilhão.
Essa é a principal razão pela qual Yang Kai lutou contra inúmeras pessoas. Outra regra do High Heaven Pavilion, a regra dos desafios. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E fique atento para as próximas leituras. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!